Prezados, é muito bom estar aqui com vocês nessa segunda videoaula. Meu nome é Augusto Guilherme e eu sou professor da disciplina Técnicas de Negociação. Na aula passada, nós abordamos alguns tópicos importantes sobre a negociação, como a sua definição, suas estratégias, as suas variáveis, Contei alguns casos e muitos outros assuntos. Nessa nova videoaula, nós vamos avançar um pouco neste assunto importante que é a negociação. O que eu queria comentar primeiro é sobre os perfis de negociadores, ou seja, cada negociador tem um perfil, o que é uma série de características psicológicas que o definem. O autor que estamos trabalhando, que se chama Carlos Alberto Júlio, lista 4 perfis de negociadores que a pessoa pode ser, que são o negociador afável, o analítico, o pragmático e o expressivo. Cada um destes tem suas características e não existe um melhor do que o outro, pois esses 4 tipos possuem defeitos e qualidades. É importante conhecer o nosso perfil e o do nosso adversário. Adversário entre aspas, viu gente? Pois a pessoa que estamos negociando, como eu disse na aula passada, são parceiras. Estamos com conflito, mas vamos nos unir para chegar a uma solução ganha-ganha, lembram? Por que é importante conhecer os perfis? Pois se eu sei qual é o perfil da outra parte, eu vou ter um poder de adaptação melhor naquela negociação. E também, se eu já sei meu perfil, eu vou ter mais propriedade para diminuir meus defeitos e explorar os meus potenciais. Como eu disse, a informação é fundamental para termos uma excelência na negociação. Agora eu vou falar de perfil por perfil. E vamos começar pelo afável. Suas características são gestos e voz suaves, eles se preocupam com os valores sociais e o equilíbrio nas relações, fazem avaliações subjetivas, buscam a paz e têm apego à tradição. Com as pessoas desse perfil, não adianta ter pressa, pois elas são tranquilas e gentis e levam um tempo maior para a tomada de decisão. Subordinam o pensamento ao sentimento. Busca opinião de outros para se decidir. Buscam inconscientemente a aprovação dos outros e uma relação de cumplicidade. Podem parecer indecisos e o amor vira ódio se sentem que foram traídos de alguma maneira, já que pensam mais com o coração. E podem ser do tipo depressivo e exigir mais atenção. Outro perfil que temos é o analítico. Para as pessoas desse perfil, quanto maior a quantidade de informações e detalhamento de um produto ou serviço, mais sucesso terá a negociação. São organizados. Seu tom de voz é constante, com pouca variação. São atentos, porém não demonstram as emoções facilmente. Procuram sempre entender as vantagens e desvantagens de todas as possíveis consequências na aquisição de um bem. Têm preocupação em ser justos e agir com base em princípios, algumas vezes com rigidez. São metódicos, idealistas, gostam de aprender e pesquisar. Podem passar a impressão de não saírem do lugar ou de ficarem paralisados pelo tempo que levam para decidir, e são críticos e podem ser teimosos. O terceiro perfil que quero apresentar suas características para vocês é o pragmático. Que são aquelas pessoas que vão direto ao assunto. Não gostam de perder tempo. Seus gestos são assertivos, seu aperto de mão é firme. Mostram-se obstinados e impacientes. São organizados, mas não excessivamente metódicos. Não perdem tempo com bobagens. Possuem tom de voz firme e gestos impositivos. São práticos e realistas. E buscam poder e podem ser insensíveis. E por último, temos o expressivo, que são eloquentes, têm gestos largos e alta inflexão de voz. São movidos pela intuição, buscam popularidade e podem ser centrados em si mesmos. Não vão direto ao assunto. Possivelmente a pessoa com esse perfil lhe mostrará fotos pessoais e falará pelos cotovelos. Tudo como forma de estabelecer um relacionamento, que ele espera que seja o mais duradouro possível. Preocupam-se com as pessoas e buscam harmonia nas relações. Podem ser objetivos e isso pode se tornar um obstáculo nas negociações. E podem ser narcisistas e exibicionistas. Viram como esses 4 perfis são diferentes um do outro? Cada um com suas qualidades e defeitos. O jogo é esse, adaptar seu perfil
àquela situação e ao perfil do outro, tentando minimizar os defeitos e maximizar as suas qualidades. Se você é o dono de um negócio, vai preferir colocar um perfil afável para negociar com alguém que dê valor à amizade e companheirismo. Então podemos escolher a pessoa com perfil ideal para uma situação específica de negociação. Mas isso daí é quando você tiver uma empresa grande, vários funcionários. Mas nós, seres humanos, somos tão complexos que nem sempre o afável vai ser afável. Ele pode navegar nos outros perfis, dependendo do seu nível de adaptação. Outros autores falam que temos nossos perfis principais e mais 2 secundários. Dependendo do momento, nós vamos nos adaptando, pois sabemos lidar com diversas realidades e já temos experiências, pois somos negociadores desde criança e sabemos que nem sempre nosso perfil original vai se adaptar em todas as situações. Então, aquela pessoa que sempre foi mais direta vai perceber durante a sua vida que para conversar com alguém sentimental, mais subjetiva, ela tem que se adaptar. Naquele momento, ela tem que ser mais complexa, pois assim o diálogo ficará mais fácil. Outra situação que gostaria de abordar é referente à estratégia propriamente dita, ou seja, a ação estratégica que vamos adotar numa negociação, e a tática. Primeiro, vamos diferenciar esses 2 itens, para ficar clara a nossa abordagem. Estratégia está ligada ao planejamento, ela é mais macro, é o que vamos buscar, qual é o nosso objetivo. A tática é mais como fazer, como vamos chegar naquele caminho definido pela estratégia. A tática e a estratégia andam juntas na negociação, uma depende da outra, ou seja, uma aponta e a outra realiza. Seguem várias dicas de estratégicas e táticas na negociação que eu achei mais importante reforçar com vocês. Na negociação, temos que ter bem claro nossos objetivos e o seu contexto. Não podemos exigir pressa da outra parte, pois cada um tem seu tempo. Em caso de dúvida, sempre busque informação, pois a transparência deve estar em primeiro lugar. Reforçando a informação, esteja sempre preparado, com o máximo de informações possíveis. Seja flexível na negociação. Uma negociação exige que exista a possibilidade de ceder alguma posição. É importante descobrir o que a outra parte realmente almeja. Não travar a negociação em alguma posição. Se algum item não avança, pule e vá para outro. Não force. Temos que respeitar a outra parte como pessoa, apesar de muitas vezes ela estar representando uma empresa. É um ser humano e tem sentimentos. Talvez mais importante do que falar é ser bom ouvinte. E não basta apenas entender. Temos que demonstrar que entendemos o que o outro falou. Pode ser balançando a cabeça ou mesmo repetindo a parte que ele falou. Temos que ser justos e firmes, principalmente com o problema. Somos seres humanos, mas temos que tentar ao máximo controlar nossas emoções, pois o resultado da negociação é objetivo. Entender e ter controle em todos os passos que você der na negociação, percebendo desdobramentos que ele pode acarretar. Verificar se o seu progresso realmente está atendendo ao seu objetivo. Ficar atento a todo o acordo. Lembrar que negociação é um processo de entendimento entre as partes, então a solução será algo que atenda os 2 lados. Compreender seu adversário. Isso poderá ajudar na solução que ambos buscam. Lembrar que essa negociação atual pode impactar em negociações futuras. Lembre-se da necessidade de manter o relacionamento. Uma das técnicas mais famosas é o rapport, ou seja, estabelecer confiança com a outra parte da negociação. Esse lado de confiança e de harmonia e cooperação é fundamental em qualquer negociação. Lembro que eu falei na primeira aula que tendemos a negociar melhor com pessoas que gostamos. Então, o ideal é demonstrar para a outra parte que somos confiáveis e possíveis amigos. Isso facilita muito chegarmos a um acordo. Lembre novamente, um dos pilares da negociação é o relacionamento. Nesse slide, temos uma citação muito legal do que é rapport, de Anthony Robbins, um escritor americano. Ele diz que rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o atende
e que vocês têm um forte relacionamento, né, um laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem sucedida. Bonito, não é? Vou contar um caso. Nesses dias, fui cortar o cabelo e a barbeira estava tentando puxar a conversa. Eu pensei comigo mesmo, está tentando me conquistar como cliente, ou seja, estava tentando estabelecer o rapport. Ela tentou diversos assuntos, quase nenhum conseguiu criar alguma ligação entre nós, até que ela citou Cássia Eller, e eu lembrei que ela é atleticana e a conversa fluiu. Mesmo sabendo que aquilo que ela estava utilizando naquele momento era uma técnica de negociação, eu fiquei muito satisfeito em ter cortado o meu cabelo naquele salão e naquela pessoa, que a partir daquele momento não era mais uma desconhecida, e sim uma pessoa legal. Então, gente, podemos dizer que quanto melhor o relacionamento, maior a chance de termos uma negociação? Eu acho que sim, não é? Por isso que é importante essa aproximação das pessoas. A própria negociação fica mais rápida, pois a consciência que os dois lados têm que sair ganhando fica mais nítida quando negociamos com pessoas que gostamos. E tendemos a gostar de pessoas parecidas conosco, não concordam? Temos que ficar muito atentos na hora de estabelecer o rapport, pois as pessoas são diferentes. Na verdade, temos uma técnica específica para estabelecer o rapport para cada perfil. Podemos dizer que para estabelecer o rapport com um perfil pragmático, seja objetivo e trabalhe com números, pois é isso que ele gosta. Não conte casos, entregue resultados para ele. Tente seguir o ritmo dele. Com o analítico, como ele gosta de bastante informações para decidir, quanto mais você conseguir, mais ele sairá satisfeito. Lembre-se que ele precisa de tempo para pensar. Dê o espaço necessário para ele. Com um perfil expressivo, como ele gosta de relacionamento, não vá direto ao ponto. Quebre o gelo primeiro. Estabeleça a relação com outros assuntos, né, antes de ir para a negociação. Por último, temos o perfil afável. Seja tranquilo com ele. Apoie suas ideias, seja cúmplice. Provavelmente seu relacionamento será duradouro com todo ele. Temos o vídeo, né, de Guilherme Quebra-Regas. Ele fala um pouco da sua experiência na criação de rapport. É muito interessante assisti-lo. Está no ambiente, a sua tutora vai orientá-lo. Repare que ele, por meio de uma história, cria uma relação com nós, espectadores. Essas histórias são utilizadas por ele para criar vínculo. Mas lembre-se, temos que ser ético. Essas histórias têm que ser verdadeiras. A afinidade natural só vai acontecer se a história for real. Além de estratégias e técnicas, o negociador tem que ter habilidades. Nascemos com elas? Às vezes. Porém, um bom negociador treina sempre e está em constante aprendizado. Um negociador natural, sem evolução, nem sempre faz sucesso. Sobre essas habilidades, vamos observar essa figura. Nessa imagem, temos 9 habilidades do negociador. Vamos falar de cada uma delas. A primeira, conhecer profundamente o produto. Temos que conhecer mesmo, entender todas as suas características, seus custos, qual é o processo de logística envolvido. A segunda, conhecer o mercado. Temos que conhecer onde estamos inseridos, o mercado do nosso produto, o nosso contexto. A terceira habilidade é vender soluções e não apenas o produto. Se focarmos a venda somente no produto, estamos nos limitando. Temos que pensar em vender soluções, aquilo que representa para a vida de uma pessoa. A quarta habilidade é agregar valor. Temos que vender algo diferente da concorrência. A própria negociação em si ajuda a agregar valor quando damos ênfase ao relacionamento. Podemos também dar mais informações sobre o produto do que o esperado pelo cliente. Isso também ajuda. A quinta é vender a imagem da empresa, pois somos representantes da empresa. Tudo o que fazemos reflete nela. E se a empresa tem uma imagem positiva, nossas portas sempre estarão abertas para o mercado. A sexta é negociar. Temos que ter disposição, utilizar estratégias e táticas, lembrar de explorar todas as variáveis e entender que o nosso cliente, ou colega, namorado ou familiar, enfim, a pessoa que estamos negociando, busca também o relacionamento. Sétima é a habilidade de assessorar. Temos que ajudar o cliente a acompanhá-lo.
Este interesse na sua felicidade, em resolver os seus problemas, é muito importante para ele ficar satisfeito com o nosso atendimento. A oitava é gerenciar. Gerencie o processo de negociação como um todo, para o seu cliente ficar confortável com o mesmo. Por último, temos a nona, que é desenvolver o relacionamento duradouro. E ele somente ocorre se fizermos todas as etapas, bem feitas e continuarmos atendendo o nosso cliente nas suas necessidades. Eu também gostaria de falar para vocês sobre as etapas de uma negociação, pois uma negociação não deve simplesmente acontecer, pois quanto mais estivermos preparados e nos organizarmos para a negociação, maior é a nossa chance de atingir nossos objetivos. Lembram que eu falei de uma das variáveis da negociação, que é a informação? Então, é importante organizarmos a nossa negociação, se existem estratégias, se existem técnicas, se existe uma série de coisas que podemos utilizar para obtermos um resultado favorável. Por que não vamos usá-las? Então, dessa forma, quando organizamos um processo de negociação, já temos em mente quais são suas etapas, o que devemos fazer para executá-las da melhor forma possível e temos uma grande chance de obtermos um sucesso na mesma. Vamos observar as etapas sugeridas pelo autor da nossa apostila. Ele fala sobre a preparação, que é estabelecer objetivos que devem ser alcançados e os que a realidade permitirá atingir. Para isso, é preciso refletir sobre o comportamento do outro negociador. Também é fundamental conhecer os interesses, tanto os seus como os da outra parte. Essa fase de coletar informações, estudar o mercado, conhecer o produto, os concorrentes, os clientes. Depois temos a abertura. Criar um clima de abertura, reduzindo a tensão. Deixar claro os benefícios esperados do trabalho conjunto. A exploração é esse objetivo. Estabelecer uma reciprocidade psicológica com as pessoas tendem a tratar os outros da mesma forma que são tratadas. A apresentação é coletar claramente os objetivos e expectativas iniciais de ambas as partes. Crie opções. Depois de saber bem o que a outra parte deseja na negociação, crie alternativas, ofereça soluções para chegar a um acordo amigável. O ideal é encontrar aquela solução que é melhor para ambos os lados, a chamada solução ganha-ganha. A clarificação é quando devemos considerar as objeções levantadas como oportunidades para detalhar mais o objetivo. Assumir mais uma postura de ouvinte atento. Negocie é a etapa principal. Essa parte diz respeito ao ato de negociar propriamente dito. É o momento de ceder às coisas que para você têm pouco valor para obter coisas que têm grande valor e que para o outro lado têm menos valor. É o chamado encontro de interesses. A ação final é o que ocorre no fechamento da negociação. Se as etapas anteriores forem bem desenvolvidas, essa etapa é facilitada. Devem oferecer opções de escolha para o outro negociador. A última etapa é o controle e avaliação, que é quando, já concluída a negociação e distante do outro negociador, verifica-se o saldo da negociação, os seus pontos positivos e negativos. Refletir sobre o que passou é bom para não se cometer futuramente os mesmos erros. Poucos profissionais avaliam a negociação, porque não consideram a possibilidade de voltar a negociar com a mesma pessoa. Outros autores apresentam etapas um pouco diferentes. Temos como exemplo Siqueira, que fala em 5, que são: primeira, preparação e planejamento pré-negociação, que é o levantamento dos envolvidos no processo e seus objetivos, estabelecimento de meta e busca de informações. A segunda etapa de Siqueira é a definição das regras básicas, onde e quando será a negociação, quem participará do processo. A terceira, esclarecimentos e justificação, que são as justificativas da negociação. A quarta, negociação e solução do problema. As concessões e os ganhos de ambos os lados são trabalhados nessa etapa. Sobre a quinta, que é o fechamento e implantação, que é a assinatura do contrato, o aperto de mão e outros itens. Matos fala em 6 etapas, que são a abordagem, a argumentação, a superação de objeções, o acordo, o reforço e a reabordagem. Mills já apresenta 7 etapas, que são: prepare-se, explorar as necessidades,
sinalizar a movimentação, testar com propostas, trocar concessões, fechar o acordo e amarrar as pontas. Qual devemos seguir? Qual desses autores? Notem que elas, na verdade, não variam tanto uma da outra, são parecidas. Temos que buscar aquele autor que melhor se adapta à nossa realidade. Talvez para os mais experientes seja mais interessante buscar um autor que possui mais passos e mais detalhes, o que pode nortear da melhor forma nosso processo de negociação. Gosto muito de etapas que possuem o pós-acordo, que é aquele momento que tiramos algumas dúvidas ou adaptamos alguma parte pendente. Notem que a negociação não deve terminar apenas na hora que vendemos um produto, pois muitas vezes temos que adaptar alguma questão que não ocorreu como imaginávamos. Vou dar um exemplo prático. Se eu compro um computador em uma loja online e ele envia o material para mim, pode dar algum problema no caminho ou mesmo algum defeito, pouco tempo depois que eu recebi. Se a gente pensa na negociação como encerrada, eu vou ficar insatisfeito com a falta de atenção e mais nunca vou comprar naquela loja. Então a empresa não pode encerrar a negociação na hora da venda. Sempre tem algo a mais que ela deve acompanhar. O pós-venda é importante, é fundamental. Temos que dar bastante ênfase no pós-fechamento de acordo, pois se o objetivo é ter a chance de negociar novamente, faz todo sentido mantermos o relacionamento, não concordam? Quero reforçar essa parte, pois o novo desafio das empresas é manter os clientes, pois um cliente fiel é rentável. Reparem na gravura, vejam como funciona. Pensem que prospectar clientes é muito difícil, todos nós sabemos, mas mantê-lo não é fácil. Temos que ter um bom produto ou serviço. E, além disso, temos que ter um bom relacionamento com o cliente. Temos que tornar a experiência dele na negociação uma parceria. E é muito importante, além de realmente sermos parceiros, ele tem que notar isso. Uma coisa é ser, outra coisa é ele notar. Repararam que tem uma pequena diferença, que na verdade é grande? Temos que ficar atentos à fidelização do nosso cliente, pois cliente fiel é cliente rentável. Eu falei que temos que ter um bom produto e serviço para fidelização, mas vocês vão pensar, tem muitos locais que têm um produto ruim ou um serviço ruim, mas os clientes voltam a ir neles. Isso é verdade, mas temos que lembrar que tudo o que oferecemos para o nosso cliente faz parte da nossa venda. Por isso que temos que ficar atentos ao nosso relacionamento com eles, pois eles, na prática, pagam por isso. Muitas vezes eles nos procuram por causa do nosso bom atendimento. E para que momento melhor demonstrá-los que podem confiar na gente do que na venda do nosso produto ou serviço? Vamos usar isso a favor. Vamos encantar os nossos clientes, demonstrar que somos amigos e damos valor ao seu contato, ao seu significado, que eles valem muito mais do que dinheiro, aquele dia que eles estão nos pagando, que o relacionamento deles conosco é importante. E, na verdade, damos valor a isso, ou não? Eu gosto de trabalhar satisfeito, e bons relacionamentos me deixam satisfeito. E com isso, encerramos os assuntos na nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado!